Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora mais uma edição do programa Vejam Só. Hoje tratando de um assunto que está na ordem do dia já há bastante tempo. Todo mundo já ouviu falar na teoria da evolução, em Charles Darwin, que revolucionou o entendimento científico a respeito da origem do ser humano. Somos, segundo essa teoria, descendentes de símios, né? Ou outro nome que você queira dar para os macacos. Começamos lá atrás, nas árvores, e hoje estamos fazendo foguetes para explorar o sistema solar. Esse progresso todo, a teoria chama de evolução. A teoria da evolução é tida como absolutamente científica e certa, como verdade irrefutável para muita gente, inclusive dos meios científicos. E os evangélicos têm sido alvo, já não é de hoje, de chacota e de desprezo por defenderem a ideia de que a teoria da evolução não passa de uma teoria com vários buracos, problemas científicos. Me lembro muito bem de ler vários editoriais nos grandes jornais criticando os candidatos ou candidatas à presidência da República ou ao ministério ou ao cargo de ministro da República por crerem que o mundo foi criado por Deus. Professores da Unicamp e de outros lugares que atacam os evangélicos como se eles fossem obscurantistas, ignorantes e idiotas, além de analfabetos, por não aceitarem a teoria da evolução como verdade acabada. Pois muito bem, uma das bandeiras que o Vejam Só tem é a de promover o debate das ideias de maneira equilibrada e mostrar que muitas vezes aquilo que é tido como verdade como diria um personagem da escolinha do professor Raimundo, comporta controvérsias. Acaba de ser relançado no Brasil, em português, o livro que pretende abrir a caixa preta de Darwin. Você sabe que os aviões e outros equipamentos de transporte têm caixa preta, para que a gente possa descobrir por que houve algum acidente. O que será que tem na caixa preta da teoria da evolução? O bioquímico, professor, doutor Eberlin está conosco para mostrar o conteúdo dessa caixa preta. Vejam só. Olá! É com muita alegria que recebemos mais uma vez, vindo ao programa, né, o professor Marcos Eberlin, que, além de bioquímico, consagrado, a autoridade respeitadíssima no meio científico do mundo todo, coordena hoje o programa chamado de Discovery Mackenzie e é o tradutor do livro que abre a caixa preta de Darwin. Paz e graça, doutor Marcos Eberlin, muito obrigado por ter vindo. Mais uma vez, um grande privilégio estar aqui com vocês, debatendo sobre as nossas origens, pastor. Falar em origens, o senhor é evangélico? Evangélico, sim. Qual a igreja? Batista, da primeira igreja batista de Campinas. Lá de Campinas? Mas o senhor está morando em São Paulo, né? Agora frequento aqui a presbiteriana de Pinheiros. Muito bom. Professor Marcos, o que é o projeto Discovery no Mackenzie? Pastor Eber, o projeto Discovery Mackenzie, é uma volta à nossa boa e velha ciência. A ciência, depois de Darwin, fechou um pacto, fechou um compromisso com o naturalismo. Ela só vê matéria, energia e espaço. Ela fechou um pacto com o Big Bang, fechou um pacto com a evolução. A evolução nos é vendida, como muito bem o pastor iniciou o programa, como uma verdade absoluta. Mais lei do que a lei da gravidade. E ao fechar o pacto com a evolução, a ciência fechou seus olhos também para qualquer outra possibilidade. Então, a ciência que é a cultura da dúvida, a ciência que é o campo do debater, de ideias e propostas, em relação às nossas origens, ela fechou um pacto com um dogma. Só existe matéria, energia e espaço. Um preconceito se instalou na ciência. E aí não se permite mais debates, não se permite mais o contraposto, não se permite mais se colocar outro tipo de ideia. E a Universidade Presbiteriana Mackenzie
se coloca, então, contra isso, contra esse pacto. E ela disse, não, a gente tem que debater. A ciência é a cultura da dúvida, a academia é o palco do debate, é onde as pessoas sentam, colocam o ponto e o contraponto. E ela, então, resolve, em associação com o Discovery Institute nos Estados Unidos, montar um centro, um núcleo aqui na Universidade Mackenzie, São Paulo, que quer fazer o quê? Promover o debate. A graça da ciência é essa, né, pastor? A gente, quando fecha com uma teoria, vira dogma, vira alguma coisa sagrada. Quase uma religião. Uma religião. Eu digo hoje que se bater na evolução é quase chutar a santa, né? A gente percebe isso, né? Você fala, nossa, parece que eu chutei uma santa. E isso não, a gente não quer fazer isso no Discovery, a gente quer colocar as duas teorias lado a lado, a evolução e o design inteligente. Será que realmente fomos frutos dessa grande explosão, que pegou o nada para nada e por nada fez o tudo? Será que naquela sopa ácida escaldante nasceu a ameba primordial e nós somos todos aqui, né, amebas evoluídas, né, pastor? Bom, em alguns casos... tem algumas. Não, a gente... pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que uma mente inteligente fez todas as coisas. O design inteligente hoje é uma teoria científica aceita cada vez mais pelos acadêmicos. Nós acabamos de festejar os 1000 signatários da lista dos dissidentes de Darwin. Grandes acadêmicos no mundo hoje se contrapõem à ideia que Darwin um dia lançou. E o Discovery quer fazer isso mesmo, quer pôr todos sentados à mesa e discutir essas ideias. E para que possamos fazer esse debate, a primeira coisa que a gente pensou, olha, primeiro precisamos ter literatura. Então, temos que ter livros. A cultura, o saber vem através da leitura, não é? E lançamos o Fomos Planejados, agora a Caixa Preta de Darwin. Queremos traduzir vários livros para que esses livros também possam se contrapor à enxurrada de literatura que nós temos defendendo a evolução, não é assim? Verdade. Então, são livros, são vídeos, são entrevistas, são congressos. Deixa eu mostrar o livro que o senhor está falando. Isso. E daqui a pouco a gente vai ver a matéria que apresenta o tema e voltar com várias perguntas que eu tenho para fazer sobre esse livro, que é do autor Dr. Michael Behe. Isso. Né? E o senhor é o tradutor do livro? Tradutor, sim, pastor. Perfeitamente. E já vou adiantar aqui que eu não sou um fofoqueiro, sou um jornalista com compromisso com o meu público. Estamos trabalhando fortemente para trazer o autor desse livro, né? Ele é americano ou britânico? Americano. Aqui ao Vejam Só, para uma entrevista juntamente com o Dr. Marcus Eberlin. Vamos ver a matéria que apresenta o tema? 2019 foi o ano escolhido para que um dos mais bombásticos livros sobre microbiologia e design inteligente fosse relançado. E ao que tudo indica, os argumentos do autor são ainda mais devastadores do que no ano de 1996, época do lançamento do livro. A Caixa Preta de Darwin lançou ao mundo a teoria do design inteligente, com o argumento de que a natureza exibe evidências de design que vão muito além do acaso darwinista. A obra se estabeleceu como um texto básico e fundamental do design inteligente. O argumento que precisa ser considerado para determinar se a evolução, conforme propôs Darwin, é mesmo suficiente para explicar a vida da forma que hoje a conhecemos. São tantas perguntas levantadas que é difícil encontrar respostas para todas elas. Mas hoje, no programa Vejam Só, vamos nos aprofundar nesse importante caminho científico, que pode nos ajudar em muitas dessas dúvidas que acabamos de levantar. Recebemos o professor Dr. Marcus Eberlin, primeiro cientista sul-americano a receber a medalha J.J. Thomson, uma das honrarias mais importantes na área de espectrometria de massas. Junto com outros estudiosos, tem levantado na comunidade acadêmica e científica um questionamento sobre o porquê atos inteligentes são excluídos dos debates sobre criação, vida e matéria. A nossa entrevista de hoje será uma ótima oportunidade para avançarmos mais um pouco.
não apenas no nosso conhecimento científico, mas também no fortalecimento da nossa fé. Afinal de contas, durante muitos anos, tivemos acesso apenas ao processo evolutivo como opção para explicar o mundo como conhecemos. Por isso, fique ligado, o Vejam Só de hoje está apenas começando. Estamos recebendo aqui o professor Dr. Marcos Eberlin. É Eberlin ou Eberlin? Eberlin. Eberlin. Tá, então temos algo em comum, Isso, né? Com certeza. Pelo menos na pronúncia do nome. O senhor milita na área científica há quanto tempo, doutor? Pastor, há uns 40 anos. Desde pequenininho a gente já se encantou pela química, porque a química é tudo é química. Verdade. E é através da química, dos átomos e das moléculas que nós entendemos realmente como o mundo, como a vida funciona. E o que é espectrometria de massa? É assim que fala? Isso. É uma técnica analítica, mas ela é muito mais do que uma técnica analítica. É uma maneira de você pegar uma molécula e determinar todas as suas propriedades através de um equipamento científico. Então, você coloca moléculas ali dentro e ele diz, olha, a molécula é tal, ela tem esse nome, ela tem essa estrutura, ela tem essas propriedades. E como ela caracteriza moléculas assim de uma forma quase que indiscriminada, ela serve para quase tudo, né? Exame antidoping, exames clínicos. Tem a minha filha que acaba de desenvolver uma caneta do câncer, que você, durante a cirurgia, faz um teste para saber se tem tumor e se não tem tumor. Não precisa mais fazer, então, a biópsia? Direto com a caneta, pastor. Você vai, durante a cirurgia, encosta no tecido, você já sabe se ele é um tecido saudável ou se o tumor ainda está lá. Incrível, são várias e várias... Isso tudo tendo como base a espectrometria de massa. Espectrometria de massas, uma técnica que caracteriza moléculas. E o senhor é a maior autoridade sul-americana na área? Talvez, sim. Não, isso foi dito lá. Sim, Não é à toa que o senhor ganhou o prêmio de J.J. Thompson. Sim, com certeza. Que maravilha, parabéns. Obrigado. O senhor é um dos homens que honra o evangelho, né? Mas o senhor sempre foi contrário às tendências científicas de adotar a teoria da evolução, ou o senhor já teve suas crises? Pastor, eu digo no livro, né, Não Fomos Planejados, que eu conto um pouco a minha vida. Deixa eu mostrar o livro também. Esse é o outro que a gente lançou, né? O que acontece, quando eu entrei na academia, eu conto que é o efeito da cegonha, né? Quando a gente nasce, a gente pergunta para nossa mãe, né? Mãe, da onde a gente veio? E a minha mãe me disse, isso é fato, olha, filho, você veio da cegonha. Não acredito. A mãe de um cientista. Não, ela falou, e aí, naquela época, minha mãe era a maior autoridade sobre a vida que eu conhecia. É lógico. Eu criei piamente na tese de que eu tinha vindo de uma cegonha. E a mesma coisa aconteceu quando entrei na academia. Eu perguntei para os meus professores de onde eu vim. Eles falaram assim, veio pela evolução segundo Darwin, Marcos. Eu criei nessa outra cegonha, na cegonha de Darwin. E por muito tempo eu fui um evolucionista teísta. Eu achava que a evolução era fato, Deus existia, então Deus devia ter guiado a evolução. É uma posição que eu acho totalmente hoje incabível, né? Totalmente cientificamente errônea, filosófica e teologicamente errônea também. Não tem como você imaginar que Deus teria guiado a evolução, porque a evolução não ocorreu cientificamente, né? Às vezes as pessoas falam assim, não vejo nenhuma incompatibilidade entre Deus e a evolução. Eu falo, não estou procurando compatibilidades, eu estou procurando saber se a evolução é fato ou não. E quando eu fui estudar realmente a evolução, do ponto de vista atômico e molecular, que é a tese da caixa preta de Darwin, quando você abre a caixa preta da vida e estuda os seus processos químicos e bioquímicos. O que eu fiz também durante a minha carreira, pastor, o que eu descobri? Descobri que a cegonha não é aquela cegonha, né? Realmente, né, a vida não foi, não ocorreu através desse processo evolutivo. Uma mente inteligente, com propósito, com intenção de fazer a vida, fez a vida e a fez pronta. Não há como processos lentos, graduais e sucessivos
e ir construindo a vida devagarinho, lenta, gradual e sucessivamente, né? Então, esse processo do devagarinho não faz sentido do ponto de vista atômico e molecular, bioquímico. Faz sentido quando você conta uma história. Então, se você conta uma história, olha, talvez era um peixe que saiu da água, virou mamífero, aquele mamífero foi evoluindo, deu nos chimpanzés, os chimpanzés foi evoluindo, deu no homem. Faz sentido na retórica. Mas do ponto de vista bioquímico, quando a gente abre a caixa preta da vida e vai investigar os processos, não faz sentido. Ou tudo estava lá desde o início, ou a vida nunca teria dado partida. Aí eu, de evolucionista ateísta, me tornei um defensor do design inteligente. E o design inteligente aponta, sem dúvida, para uma mente inteligente que fez o universo e fez a vida prontos. Então, hoje eu sou um defensor do design inteligente. Muito bom, muito legal. E olha, uma das coisas mais maravilhosas que nós temos na vida, seja de qualquer animal, mesmo do ser humano, é o cérebro. Aliás, fonte de grandes indagações e mistérios desde que a gente começou a pensar. Mas o cérebro precisa de ajuda, né? E ajuda até bioquímica. Tá aí o André para conversar conosco a respeito disso. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje entrevistando o professor Dr. Marcos Eberlin, né, que é uma das maiores autoridades no mundo a respeito de bioquímica e de design inteligente. Ele é um defensor dessa proposta de resposta a nossas origens, de onde viemos, por que estamos aqui e assim por diante. E nós temos uma pergunta para você, né, no nosso Facebook, para você responder. O livro que nós estamos apresentando hoje, Caixa Preta de Darwin, traduzido pelo professor Eberlin, será sorteado aqui no programa para quem participa das nossas redes sociais. Olha o livro aí, O Desafio da Bioquímica à Teoria da Evolução, de Michael Behe. É Behe, né, que fala? Behe. E ele foi traduzido, né, pelo Dr. Marcos Eberlin. E também vamos sortear o outro livro, Fomos Planejados, que foi mencionado aqui pelo autor, né, esse daí, ó, olha lá. Né? Mas você, para concorrer, você tem que participar da rede social, mandar sua foto, mandar seu áudio, seu videozinho com a sua... Áudio não, seu vídeo com a sua contribuição aí, a sua crítica, a sua sugestão, tá bom? As instruções estão no Facebook, tá? facebook.com/programa Vejam Só. E a pergunta que você vai responder hoje é a seguinte, presta atenção. Você acha que Deus pode ter usado a evolução como seu instrumento na criação? Essa é uma pergunta que acabou de ser feita no bloco anterior, né, pelo professor Eberlin. Deus pode ter usado a evolução como um dos instrumentos dele na criação? Sim ou não? Né? Em outras perguntas, você vê compatibilidade entre a teoria da evolução e a narrativa da criação bíblica ou não? É essa a pergunta que nós estamos fazendo no fundo, tá bem? Responda e você já... E no fim do programa a gente vai ver a nossa pesquisa, pelo menos parcial. Bom, professor Marcos, vamos lá. Por que a expressão caixa preta? Pastor, caixa preta, não é? Representa alguma coisa que você desconhece. Então, quando você encontra uma caixa preta, você fica pensando, será que tem lá dentro, não é? Para mim, aquilo é um mistério. E para Darwin, a vida era uma caixa preta. Ele não tinha a menor ideia do que tinha lá dentro. Inclusive, os microscópios, na época de Darwin, indicavam que a vida, na realidade, era uma coisa muito simples. Era formada de uma gelatina, um protoplasma. Os insetos achavam que não tinha um órgão interno, era uma massa disforme. Olha só. E então, para Darwin, imaginar que a vida talvez pudesse ter surgido, não é? Num processo natural, não guiado, e ter formado uma coisa simples, até que poderia fazer algum sentido. Mas ninguém conhecia exatamente como aquela caixa preta era, o que tinha por dentro. E o que o Michael Behe fala no livro? A bioquímica moderna finalmente foi lá e abriu essa caixa. Abrimos a caixa preta que Darwin deve ter, durante a sua existência, sonhado com ela, né? Fala, o que será que tem dentro daquela caixa preta? Era um grande mistério.
E a bioquímica moderna hoje abriu essa caixa, pastor. Talvez a gente ainda tenha alguns mistérios para descobrir, mas a gente entende muito bem como a vida funciona hoje ao nível atômico e molecular. Então, acho que não dá para ir um pouco mais além do que os átomos, não é? E ao nível atômico e molecular, quando nós abrimos a caixa preta da vida, a gente descobriu uma cidade robotizada, cibernética, uma coisa incrível, cheia de nanomáquinas e nanomotores. São robôs nanomoleculares. Eles têm perninhas, têm bracinhos, eles andam por essas células. Tem rodovias nanomoleculares. Tem uma central de processamento multimídia milhares de vezes mais complexas do que esse estúdio que nós estamos aqui. É informação que chega, é informação que sai, é códigos genéticos, moléculas, é um balé de forças intermoleculares, é máquinas e motores, é uma cidade cibernética, robotizada e cibernética. E quando nós fomos olhar do ponto de vista atômico e molecular, o que a gente percebeu? Tudo que tem dentro dessa caixa é essencial, não dá para tirar nada, pastor. Não dá para tirar os ribossomos, porque os ribossomos são as máquinas de tricotar as proteínas. Não dá para tirar as ATP sintases, porque a ATP sintases é a máquina de produzir energia para que essa cidade funcione. Tudo interligado, sincronizado. Então, o que o Michael Behe diz? Abrimos a caixa preta de Darwin. Descobrimos ali sinais indesculpáveis de uma inteligência magnífica, esplendorosa. E toda essa inteligência, essa complexidade, essa sofisticação, essa robotização, não poderia nunca ter sido formado conforme Darwin propôs um dia, num processo lento, gradual e sucessivo, etapa após etapa. Ou tudo dentro dessa caixa já estava dentro dessa caixa desde o início, ou a caixa nunca teria dado partida. Então, essa é a tese da complexidade irredutível que o Michael Behe lança no Caixa Preta de Darwin. A vida é complexa, mas não é só complexa, ela é estupidamente complexa. E não se pode reduzir. Se tirou uma dessas peças, a caixa para de funcionar. Agora, doutor, eu sou um leigo, né? Não sei praticamente nada a respeito do assunto. Sei que Darwin fez uma expedição para as Ilhas Galápagos e ali foi que ele fez os estudos mais profundos para escrever o livro que revolucionou a ciência, como a gente sabe. Agora, ele não olhou só insetos, ele trabalhou com aves, com mamíferos ali. E por que ele foi a Galápagos e ele não conseguia ver, se ele quisesse, em Galápagos, essa complexidade toda que o senhor está descrevendo? Pastor, essa é a tese também do Michael Behe, né? Ele diz que quando a gente olha assim do ponto de vista morfológico, macroscópico a vida, a gente já percebe muita complexidade, sofisticação e tudo mais. Mas ainda assim, como a gente percebe algumas semelhanças morfológicas, né? A gente olha para os chimpanzés e fala, não, até que pode ser parecidinho. Eu não acho, não vejo parecência nenhuma, né? Eu digo entre aspas, né? Eu não vejo parecência nenhuma, mas parece que é parecido. A gente olha assim a estrutura dos ossos, a estrutura dos músculos, a gente vê alguma coisa semelhante, porque o designer é o mesmo, então o projeto é o mesmo. Ainda assim, a gente pode imaginar um processo que talvez por essas modificações tenha formado a vida. Então, o Michael Behe diz assim, olha, quando trabalhamos no mundo macroscópico, olhamos formas, uma coisa parecida com a outra, morfologias, talvez a gente possa ainda tentar sustentar a tese da evolução segundo Darwin. Mas o que a gente tem que avaliar mesmo? A vida é o quê? A vida é a célula. É na célula que a vida realmente funciona, porque os organismos macroscópicos são coleções de células, diferentemente arranjadas, mas a vida está ali na célula. Por isso que a Caixa Preta de Darwin foi tão revolucionária. A gente não ficou olhando essas coleções macroscópicas de células, que na realidade são arranjos de blocos. A gente foi dentro do bloco fundamental da vida, que é a célula, e abriu. Quando a gente abriu, a gente encontrou um mundo novo, totalmente inesperado, magnífico, de átomos e moléculas, nanomáquinas e nanomotores, uma cidade cibernética, como eu já acabei de descrever, né? Que desafia o entendimento humano. A gente até hoje está tentando entender como isso funciona, de tão complexo, de tão sofisticado. E aí ele disse, opa, chega, não dá mais para a gente sustentar a ideia
de que um processo lento, gradual e sucessivo fez a vida, fez o universo. Parece com um ser de extrema inteligência. Botou tudo isso para funcionar dentro dessa caixa preta que hoje nós abrimos. Então, doutor, mas o que eu não consigo compreender é o seguinte. Os leigos vão lá, olham as semelhanças, né? Qual a diferença entre um cavalo e uma zebra? Parece que é só a pele. Tudo bem, né? Vá lá. Mas os cientistas não. E por mais limitados que fossem os conhecimentos na época de Darwin, ele é do século XIX, não é isso? Uhum. Mendel é de que século? Um pouco após. Então, é da mesma época que ele trabalhava com aquilo que a gente chamaria hoje de DNA, com... Sim. Esqueci agora a palavra científica que lida lá. A genética. A genética. Ele lidava Sim. com genética. E lidar com genética é lidar com o núcleo da célula. Então, o Darwin, não sei, eu acho que ele estava com má vontade. Pastor, é o seguinte, né? A gente vê a história da ciência, para entender o mundo, não é só ciência, né? A gente tem essa ideia equivocada que a ciência tem o monopólio da razão. Isso é completamente equivocado, não vá por esse caminho, né? Achar que é só dados científicos que nos permitem entender o mundo. A ciência dá a base, a filosofia faz as perguntas e quem responde no final é a teologia, não é assim, pastor? E aí, o que acontece? No tempo de Darwin, a gente tinha dados? Tinha. Mas a filosofia e a teologia estavam por outros caminhos. Era o positivismo, o iluminismo. E na época de Darwin, o que acontecia? O positivismo e o iluminismo diziam assim, qualquer alusão ao sobrenatural, além de matéria, energia e espaço, é ignorância, é preconceito, é apelar para coisas que realmente não existem. O mundo é material. O materialismo estava tomando conta. É só através da ciência que vamos obter conhecimento. A gente vai se livrar dessas ideias equivocadas de que há qualquer coisa além de matéria, energia e espaço. O sobrenatural e tudo mais. E as ideias de Darwin, então, vieram na época certa, no momento certo, né? E a academia comprou essa ideia sem provas. Se você lê o livro do Darwin, o que acontece no livro? Ele não tem provas, ele não tem evidências, ele não tem experimentos. Ele fala, olha, tem esses dados. Ele fala assim, eu tenho duas propostas, duas suposições de como a vida surgiu, através de variações e seleção natural. E uma teoria sem evidências, sem provas, se estabelece na ciência. A ciência adota aquilo como uma verdade absoluta. Muito mais por ideologia do que por razão. Sim, absolutamente. A gente vê isso na história da ciência. A ciência, dentro de um clima moldado pelo positivismo, pelo iluminismo e pela ideia de que sobrenatural era ignorância, ela compra uma teoria sem provas. O que é a tal da biologia liliputiana? Que eu fiquei muito curioso. Liliputiana são seres... Isso é o nome de um capítulo. né? Microscópicos, não é? São seres minúsculos. Das viagens de Gulliver? Isso, exatamente. E aí, o que o Michael Behe usa esse termo para descrever que esse mundo liliputiano, né? Ele foi descoberto na célula. Na realidade, quando a gente abre a célula, pastor, a gente vê seres extremamente reduzidos, minúsculos, ali operando. As quinesinas são transportadores de partes moleculares, são robozinhos nanomoleculares. Eles têm perninhas, literalmente pernas, têm braços, eles andam pelas rodovias celulares. Dentro da célula? Dentro da célula, pastor. É incrível, né? Eu mostro nas minhas palestras, quando eu coloco aquele robozinho andando com as perninhas e os bracinhos, as pessoas falam, não, isso não existe, deve ser ficção científica. Não, é realidade. Dentro do corpo humano, das células, existem operadores moleculares, verdadeiros estivadores moleculares que transportam as componentes das células através de rodovias. E o pior é que ele sabe, né, da onde ele vai sair e para onde ele vai chegar. Deve ter um código de SEDEX, o pior que tem, né? E eles andam numa velocidade incrível, distribuindo todas as coisas. Usinas de produção de energia é uma usina nanomolecular muito mais sofisticada que Itaipu, por exemplo.
As máquinas de produção de energia são máquinas de tricotar proteínas. E elas são alimentadas por um pendrive. É cibernético. Tem o RNA mensageiro, é o pendrive da vida. Conecta na máquina, ela começa a tricotar proteínas. E o pior que você olha o ribossomo, pastor, são 2 mãozinhas. São mãos. Por isso que esse mundo liliputiano, né? São mãos nanomoleculares que estão tricotando as nossas proteínas. Eu estou falando isso, acho que ninguém está acreditando, viu, pastor? Não, mas é complicado. Mas é verdade. O ribossomo que produz as nossas proteínas, a constituição sólida do nosso corpo, eles pegam os aminoácidos e vão tricotando. E o fio da proteína vai crescendo dentro da máquina, 15 pontos por segundo. Por isso que o Michael Behe, na Caixa Preta de Darwin, fala assim, descobrimos uma coisa fantástica. Por isso que eu digo, né, que o cientista, Paulo diz que nós somos indesculpáveis, não diz, pastor? Fala, Romanos 1. Quando a gente olha o mundo, as coisas que foram criadas, nós somos indesculpáveis, porque a maravilha já é tremenda. Agora, o cientista, o bioquímico, o químico, o bioquímico, o biólogo, que olha esse mundo liliputiano e vê todas essas coisas funcionando, e é um mundo ainda mais espetacular do que o mundo macroscópico, eu digo, ele é duplamente indesculpável. Eu até brinco, né, pastor? Vai chegar lá o sujeito normal, ele fala assim, tá bom, você até tem uma desculpa, mas chega um bioquímico e fala, não, esse aí... Você não quis acreditar porque não quis. Olha, eu atolei em evidências, porque a Caixa Preta de Darwin foi aberta para você, e você viu esse mundo, né? Verdade. Um mundo incrível. Quanto tempo ainda tem, Angélica, nesse bloco? Tá. Agora, tem um capítulo que ele fala parafusos e porcas. É o nome do capítulo. Eu não li o capítulo, porque eu ganhei o livro agora, né? Mas isso não remete ao fato de que nós somos máquinas? Somos máquinas, pastor. Ah, é? Claro que somos. Somos máquinas, incrível. A gente, olha, Paley, uma vez fez uma analogia, não sei se você conhece o argumento de Paley. Não. Ele diz assim, olha, se você está andando por um campo, encontra uma pedra, você fala, uma pedra, talvez processos naturais, mas se você encontra um relógio, você fala, opa, um relógio, uma máquina, tem parafusos, tem porcos, tem engrenagens, você fala assim, pô, você tem certeza que foi uma mente inteligente. Aí os evolucionistas falaram assim, não, Paley, o argumento dele está errado, porque a vida não é uma máquina, a vida não é um relógio. Ah, não? Não, mas aí o que acontece? Hoje Paley foi referendado pelos dados bioquímicos mais modernos. Paley vive. Por quê? Porque descobrimos que, na realidade, não são só relógios, porque temos relógios. Por exemplo, tem relógio para tudo, né? A hora que vai nascer o dente, a hora que vem a adolescência, a hora que você vai envelhecer, a puberdade e tudo mais. Tem relógios nanomoleculares que funcionam dentro da gente, mas tem muito mais. Não é só relógio. É máquina, é usina de produção de energia, é máquina de tricotar proteína. O DNA, ele precisa ser copiado. Então, tem copiadoras de softwares. Copia o DNA, cria pendrives. Imagina, tem um software lá funcionando, lançando pendrives. Esses pendrives viajam pela célula, chega na máquina com a receita das nossas proteínas. Então, somos máquinas. A gente vê o flagelo bacteriano, que também está no livro Caixa Preta de Darwin, é o mascote da teoria do design inteligente. É um motor nanomolecular. E esse motorzinho roda a 100 mil RPMs, pastor. Sabe o que é 100 mil RPMs? Sei, nem o carro de Fórmula 1 faz isso. O carro de Fórmula 1 faz 10 mil RPMs. Ele é 10 vezes mais rápido que um carro de Fórmula 1. E ele roda a 100 mil RPMs e, se ele quebra, ele se conserta em funcionamento, ele não para. O livro do Caixa Preta de Darwin fala também, ele tem câmbio, ele tem ponto morto primeira, ele engata a marcha para funcionar. Ele roda a 100 mil RPMs, mas inverte o sentido da sua rotação em 1/4 de volta. Turbinas, às vezes você tem que esperar, né, pastor? Horas para inverter uma turbina. Aquilo lá é incrível. E esse motor faz com que muitas bactérias, né, consigam nadar através do ambiente celular. É incrível. A vida nós somos máquinas. E as máquinas mais sofisticadas, robotizadas e cibernéticas desse planeta estão dentro de nós. Mas, doutor, o senhor falou de bactérias nadando. Quando eu era criança, a bactéria era a nossa inimiga.
Olha, tem muitos, por exemplo, a flora intestinal, pastor, ela tem muitos micro-organismos que são essenciais para a nossa sobrevivência. Então, aquela ideia de que micro-organismos são do mal, né? Alguns são, né? Alguns são. Eu acho que talvez seja, assim, teologicamente, pela queda, né? Mas muitos micro-organismos contribuem para a vida. A flora intestinal, se você perde a flora intestinal, você não consegue mais digerir muito bem os alimentos. Em diarreias, por exemplo, você perde a flora. Mas aí está lá o apêndice, que disseram um dia que era um órgão vestigial. Ele é um repositório de flora intestinal, ele fica guardando a flora lá, a diarreia passa, ele repõe. Incrível. Tudo foi muito bem planejado. Eu escrevi agora estou terminando, né? A gente vai lançar em maio meu segundo livro, que é Antevidência. Tudo foi previsto. Uma mente inteligente não só formou a vida, mas previu os problemas que ela teria no futuro. Então, no caso do apêndice, ela falou assim, olha, vão comer alguma coisa estragada. vão ter que fazer uma limpeza. A diarreia. Mas, na diarreia, vou perder toda a flora intestinal. Como é que eu vou resolver esse problema? Vou colocar um apêndice. É aquele órgão, né, naquela forma assim de um uzinho, né? E ali fica o reservatório da nossa flora intestinal. Pode? Realmente, assim, nós hoje, na química, na física, na biologia, na bioquímica, estamos atolados, pastor, afogados em evidências de que uma mente inteligente fez o universo e fez a vida. Não é uma tese assim, olha, são os malucos belezas lá do design inteligente que vem aí propagando uma tese que talvez possa... As evidências são tantas e tantas, a gente está afogado em tanta evidência que não tem como a gente negar que uma mente inteligente fez a vida, fez o universo e fez pronto, não fez lento, gradual e devagarinho, porque tudo deveria estar lá desde o começo para que a vida pudesse ter dado a partida. Olha que legal. A gente tem que ir para o intervalo, já continuamos com essa entrevista com o professor Dr. Marcos Eberlin. Estamos aqui curtindo o nosso novo cenário, né? Vejam só, inédito agora em 2019, uma bênção, muito bacana esse trabalho que a equipe da nossa emissora fez, que a mim satisfez plenamente, né? E os nossos convidados também estão gostando. O convidado de hoje é o professor Dr. Marcos Eberlin, né, da Universidade Mackenzie, foi durante muitos anos professor da Unicamp. O senhor se desligou da Unicamp? Ainda sou pesquisador na Unicamp. O senhor tem uns colegas lá meio estranhos, viu? Tem um que escreve aí, de vez em quando, para um jornal de grande circulação, criticando aí os evangélicos, mas segundo o que eu apurei com as minhas fontes, ele crê em gnomo. O pastor Chesterton, um grande filósofo, não é? Inglês, disse uma vez assim, que quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Bom, Chesterton, eu acho que ele foi o primeiro humorista evangélico. É o Pondé que parafraseou ele com essas bobagens aí, mas faz exatamente isso que ele falou. Quando você não crê que um ser inteligente fez todas as coisas, e quando há tantas evidências que foi ele mesmo que fez, você tem que apelar para algumas coisas assim que não fazem muito sentido, né? Alguns apelam assim, foi os ETs que trouxeram a vida aqui para cá, né? Diz que tem uma vez uma nave de ET caiu aqui, pastor, eles não conseguiram sair, né? E aí os ETs falaram, vão ter que habitar esse planeta. E começaram a se reproduzir aqui. Então nós somos o quê? Filhotes de ETs, né? E de onde vieram os ETs? Ninguém sabe, né? É só você, na realidade, crer em ET, você transferir o seu problema para o espaço, né? Só isso. Outros creem em gnomos, creem que uma sopa ácida, escaldante, venenosa, criou a vida ali, uma ameba primordial que foi evoluindo, né? Nós somos amebas evoluídas. Essa é outra crença. Crê que o nada pegou o nada para nada, por nada, pegou e pum, fez uma grande explosão, uma expansão, criou uma nuvem gasosa e essa nuvem gasosa foi se organizando em planetas, estrelas. Quem não crê em Deus tem que crer nessas coisas aí mesmo, não tem saída. Às vezes as pessoas falam assim, eu não creio em Deus. Eu sou um erudito, né, pastor? Eu creio em tantas coisas assim, extremamente inteligentes, mas quando a gente vai olhar o que é que eles creem, não faz sentido. É por isso que eu não me recuso até esse tipo de fé. A fé no Big Bang não guiada, a fé na evolução, a fé em Darwin.
Por quê? Porque não faz sentido. Realmente apelar para processos que não têm capacidade de fazer o que se propõe que eles fizeram. Agora, professor, e as pessoas que creem em Deus e que tentam ou que tendem a fazer um paralelo, né? Deus é todo-poderoso e Ele é soberano. Então, Ele pode ter usado mecanismos da evolução para que o mundo chegasse aonde chegou. Pastor, inclusive o Michael Behe, que lançou o livro, dizem que ele é um evolucionista teísta, né? Nós estávamos aqui num dos simpósios da Darwinismo hoje, que a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mais uma vez, dessa forma pioneira, organizou no Brasil, e ele trouxe, a Mackenzie trouxe o Michael Behe, e eu estava sentado lado a lado com o Michael Behe, e nós estávamos defendendo o design inteligente, e alguém me perguntou, Michael Behe, Deus guiou a evolução? Aí o Michael Behe deu uma resposta genial, né? Ele é um dos grandes gênios, né, atuais, eu acho ele incrível. E ele falou o quê? Falou assim, olha, Deus poderia ter feito do jeito que Ele quisesse fazer, porque Ele é Deus, então Ele podia ter feito, né, N formas. Aí o Michael Behe disse assim, só uma coisa eu sei, Ele não fez através da evolução. Das N formas que ele poderia ter usado, uma eu sei que ele não usou, a evolução. Por que eu sei que ele não usou a evolução? Porque a evolução não faz sentido do ponto de vista científico. Nós descobrimos hoje que um processo lento, gradual e sucessivo, baseado em duplicações gênicas, baseado em mutações e baseado em seleção natural, jamais teria a capacidade de formar a vida. Então, o que o Michael Behe diz? Olha, ele podia ter feito do jeito que ele quisesse. Ele pode ter feito de N formas. Uma forma eu sei que ele não usou, a evolução. Então, a ideia de que as pessoas às vezes falam assim, olha, a evolução é fato. Deus existe. Então, Deus deve ter guiado a evolução. Eu acho que é uma lógica coerente. Agora, o que a gente tem que ver nessa lógica? A evolução é fato? Não é, pastor. É boato. Nós percebemos hoje que a ciência ficou por 150 anos insistindo numa teoria, sem provas, sem evidências. A Damares falou isso outro dia, não falou? Naquele vídeo de 2013? O que ela disse? Uma ciência sem provas se estabeleceu nas nossas universidades. Aí eu fiquei pensando, pastor, é verdade. Quem criou a universidade? Quem criou a ciência? Foram homens que criam em Deus. Sim, foi o cristianismo que fez isso. Foi Boyle, Pascal, Newton, Faraday. Foram grandes homens que criam em Deus, que criaram as universidades. Quem criou as principais universidades? Fundou homens que criam em Deus. Então, nós estávamos lá. Aí, quando saímos da universidade, uma teoria sem provas se estabelece, uma cosmovisão ateia, naturalista, se estabelece nas nossas universidades, passa a propagar que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade, sem prova nenhuma, a evolução não tem evidências, não tinha no livro da Origem das Espécies de Darwin, não tem hoje, e passa a dizer que isso é mais lei do que a lei da gravidade, e a gente passa a aceitar isso. Tanto a gente aceita que até a gente coloca agora Deus para guiar o processo. Olha só. Encaixa Deus nela. Encaixa Deus nela, para tentar salvar, né? Outro dia o Papa disse o seguinte, não, o Big Bang não só necessita de Deus, exige Deus. Aí me perguntaram assim, né, pastor? Marcos, o que o Papa quis dizer? Sabe o que eu falei? Eu falei assim, sabe o que o Papa quis dizer? Ele disse o seguinte, no Big Bang tem tanto milagre, que só Deus para dar jeito. Então, por que nós vamos emprestar o nosso Deus para salvar uma teoria que não tem evidências científicas? Não vamos fazer esse empréstimo, não. Eu não autorizo o empréstimo, espero que o senhor não autorize também. Nenhum cristão autoriza emprestar o nosso Deus para salvar uma teoria que está falida, está sem provas. Teve um congresso em 2016, na Inglaterra, pastor. Os principais evolucionistas do mundo foram lá, 350 evolucionistas. A gente tinha 30 do design inteligente. Ô, louco! Lá junto com eles. Sabe o que o congresso inteiro, a constatação foi essa: não temos como explicar a vida, não temos como explicar a vida à luz de Darwin. Queriam colocar Lamarck de volta, aquela história do girafa, do pescoço da girafa, sabe? No final do congresso, fala assim, gente, não tem salvação, a gente não conseguiu nada melhor, a gente tem que continuar procurando evidências para a evolução. 150 anos não acham, fazem um congresso para tentar encontrar uma melhor, não encontram, e falam, temos que continuar. Ciência não é assim, né? Quando a gente percebe que não há evidências, troca-se a teoria.
está na hora de trocar a teoria, está na hora da ciência admitir que o design inteligente é a melhor explicação, de longe, para a vida e para o universo. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto por alguém que sabia fazer, planejou na sua mente como deveria ser e foi lá e fez pronto. É isso que a teoria do design inteligente advoga. Agora, professor, vamos lá. O senhor já deixou bastante claro que existem muitas dúvidas científicas quanto à teoria da evolução. Não há também dúvidas científicas quanto à teoria do design inteligente? Pastor, duvidar é preciso, né? E a ciência, segundo Richard Feynman, um dos grandes filósofos da ciência, diz que a ciência é a cultura da dúvida. Certeza absoluta a gente não tem de nada. A gente só sabe que a gente está tateando no escuro, né, em busca da verdade, porque a gente não tem referencial na ciência absoluta. Mas a ciência também é um empreendimento que se guia pelas evidências, pelos dados. E os dados hoje apontam fortemente para o design inteligente. E apontam também fortemente contrários a esse processo evolutivo. Duplicações gênicas. Pastor, sabe o que é duplicação gênica? Não. Eu sempre brinco, a vida é feita de receitas no DNA. Certo. Não tinha receita nenhuma no início, né? Não tinha DNA. Francis Crick diz que por um acidente que se congela na vida, a primeira receita surge. Primeiro código genético, primeira receita do primeiro ser fundamental. E aquela receita agora, para se sofisticar, quando ela vai ser copiada, a cópia duplica. Então eu brinco assim, você tinha uma receita de pudim, vai copiar a receita de pudim, fica pudim. Aí as mutações vão agindo em cima daquela receita de pudim, e ela vira uma receita de feijoada, entendeu? Agora nós temos pudim e feijoada na vida. Agora a receita de feijoada vai copiar feijoada com feijoada, aí as mutações vão agindo, vira estrogonofe, melhorou, né? E aí você tem... E a seleção natural vai selecionando o que é bom, as receitas que dão certo, as receitas que dão errado. Esse é o processo, basicamente, que a evolução assume. Primeiro, um acidente que gera o primeiro ser. Depois, duplicações, mutações, bugs, vão transformando aquilo em alguma coisa mais sofisticada e mais apta para a vida. O que a gente percebe hoje? Que isso não poderia, de forma alguma, ter formado a vida, porque as duplicações gênicas são raras, as mutações são deletérias, a seleção natural só seleciona coisas que já têm função, ela não fica esperando essa receita se tornar útil. Então, todo o processo evolutivo ruiu hoje à luz da bioquímica moderna. E a gente tem certeza, que é a pergunta inicial, pastor? Não temos certeza. Mas as evidências hoje apontam fortemente para o design inteligente. Pode ser que daqui 30, 40 anos a coisa mude. Voltemos a avaliar a evolução. Agora, o pior é que cada dia, dado após dado, espectro após espectro, evidência após evidência, a tese do design inteligente se fortalece mais e a evolução fica cada vez mais debilitada. Tá, mas e a ideia, que também é corrente entre muitos cristãos, que obviamente creem em Deus, né? Cristão tem que crer em Deus, mas que tem uma simpatia muito forte pela ciência evolucionista. Pensar na evolução apenas em relação ao ser humano. Esquece o resto dos seres vivos. O ser humano pode ter evoluído? Pode ser resultado de uma evolução? Depende de como você classifica esse termo, evolução. Eu acho que, nesse caso, você deve estar se referindo às diversificações, às mudanças que ocorreram. Isso sim, é o que a gente chama de microevolução. Mas de onde vem esse ímpeto para essa diversificação? O que nós descobrimos hoje? Todas essas informações já estavam pré-embutidas no nosso código genético. Nós descobrimos hoje que o código genético, na realidade, é um arsenal de informação, todo em blocos e conectores desses blocos. Eu digo que a informação está zipada e encriptada. E há uma grande diversidade de arsenais químicos e bioquímicos que está à disposição da vida. Então, se você precisa de uma característica, aquela característica pode surgir. Se você não precisa dela, esse gene vai ser silenciado, vai ser expresso ou vai ser silenciado. Então, se você precisa de uma pele mais escura, a vida começa a produzir mais melanina. Então, os africanos, negros. Você não precisa de melanina, você vai lá na África, fica
aquele ser, né, branquinho, você não precisa de melanina. O seu cabelo precisa de pontes de disulfeto, ele vai ficar um pouco mais encaracolado, né, o black power. Você não precisa de cabelo, né? Na Finlândia tem um meu amigo, ele tem um cabelo ralinho, né? Mas o que isso acontece? O que nós estamos vendo? Variações do mesmo tema. É mais ou menos melanina, mais ou menos ponte de sulfeto. A pele pode se alterar, a visão e tudo mais, mas nunca um novo órgão vai surgir. Se um dia o ser humano precisar de uma asa para se tornar apto e sobreviver, nós estamos extintos, porque a asa não vai surgir. Então, aquela ideia de que o dinossauro virou pássaro, né? Que um mamífero nadando virou baleia, não faz sentido, porque toda essa diversificação genética, todo esse arsenal, ele é feito para variar o que existe, não para criar coisas novas. Tudo isso já foi programado porque o sujeito que orquestrou a vida já percebeu, a vida vai enfrentar problemas distintos, então ela vai precisar de algum arsenal, mas segundo a sua espécie, dentro da sua espécie. O ser humano nasceu ser humano. O homem nasceu homem, chimpanzé nasceu chimpanzé. Diz que a gente é parente dos chimpanzés, né? Que são os nossos primos. Eu falo isso no Fomos Planejados. Pastor, nós somos 33% em média, pelos artigos que têm sido publicados, diferentes no código genético. Isso dá 1 bilhão de pares de bases. Nós somos 100% diferentes nos cromossomos Y. Nós somos 67% diferente no comprimento dos nossos telômeros. Nós temos os chimpanzés têm 24 pares de cromossomos, nós temos 23. E pela matemática que eu conheço, 24 é 100% diferente de 23. Aquela fusão de cromossomo que um dia imaginaram não ocorreu, a gente sabe disso hoje. Os hominídeos nunca foram comprovados. O Homo naledi, um novo hominídeo que descobriram aí, falaram, olha, uma forma transicional entre os chimpanzés e os humanos. Foram fazer a datação, pastor, do Homo naledi, ele é 10 vezes mais recente do que deveria ser. Então, nós não temos evidências no registro fóssil, não temos evidências na genética, não temos evidências nas proteínas, nós somos 80% diferentes dos chimpanzés. Então, homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé. E o homem sempre foi apto ou capacitado a se diversificar, a ficar um pouco mais escura a pele, um pouco mais clara. Diferentes raças, somos todos humanos. Eu tenho uma palestra que eu dei no Mackenzie recente, né? Falando sobre as raças. Eu falei, gente, não existe raça. Se um dia eu te perguntar a sua raça, normalmente eles colocam lá as diferentes raças e no final, assim, outras, né? Aí você risca lá em outros e escreva humanos. Somos todos humanos, sempre fomos homens e chimpanzés sempre foram chimpanzés, sempre habitaram juntos esse planeta. Maravilha, professor. Agora, o senhor mencionou várias vezes durante a sua fala que há uma espécie de fé. O senhor usou até a palavra dogma entre os cientistas, que para nós leigos, eles buscam a verdade com base nas informações que eles investigam. Mas, na verdade, existe por trás disso uma crença, um dogma, uma fé, né? É impossível ser humano e não ter fé? Eu acho que sim, né? É impossível. Como Chesterton disse, né, pastor? Quem não crê em Deus, crê em outras coisas. Ele vai crer em processos inviáveis. Mas tem que crer. Tem que crer, não tem jeito. Nós estamos aqui, não estamos? O universo está aqui. Alguma coisa nos fez. Então, a nossa fé vai ser depositada em algo. Agora, esse algo que é o problema, né? Eu creio num ser todo-poderoso, que sempre existiu, que pela sua extrema inteligência, poder, capacidade, fez a vida e fez o universo, e os fez prontos. E encontro nas evidências científicas suporte para essa minha racionalização. Eu digo que eu não creio em Deus, pastor. Aí o pessoal fala assim, nossa, Marcos, você não crê em Deus? Eu não tenho esse direito. Deus, para mim, é óbvio demais. Eu creio, talvez, que Ele vai voltar, que Cristo vai voltar, que nós vamos ter um novo céu, uma nova terra. Mas que Deus existe, para mim, é um fato incontestável. Agora, quando você abandona os fatos e você fala assim, poxa, agora eu não vou crer em nada, é impossível o homem não crer em nada, porque ele sabe que existe o universo, ele sabe que existe a vida, e ele vai ter que encontrar explicações. Aí ele passa a crer na evolução, no Big Bang.
ele passa a crer que só existe matéria, energia e espaço, e passa a ter uma fé no impossível, uma fé em processos não guiados. Outro dia eu fui pedir um endorsement para o livro, né, pastor? Aí o professor disse assim, eu não escrevo, eu creio na ciência, Marcos, eu não misturo ciência com religião. Aí eu disse para ele, professor, na realidade, eu pedi um endorsement para um livro científico, e o senhor não deu por causa da sua crença, na sua religião, na sua crença que só existe matéria, energia e espaço, na sua crença que não há nada além de matéria, e a sua crença de que não há um Deus. Então, não tem como escapar. Ou cremos em Deus, ou cremos nesse monte de outras teorias que estão por aí. Que essa é a grande conclusão que a gente chega. Por mais que se eleja a ideia de que não, eu só acredito em fatos comprováveis, esse é um dogma, né? Até porque a pós-modernidade tem tem relativizado exatamente isso, né? Cada um é dono da sua verdade. Pastor, no Caixa Preta de Darwin tem outro aspecto extremamente interessante. O Michael Behe diz o seguinte, olha, a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. A evolução está provada por um número imenso de artigos científicos. Essa é a propaganda que nós ouvimos falar, não é? Às vezes no meu Face entra lá o menino e fala assim, o Marcos não publicou nenhum artigo, olha, tem 500 mil artigos que comprovam a evolução e não sei o que e tudo mais. Aí o Michael Behe disse o seguinte, mas será que tem? Vamos procurar a evolução do sistema de coagulação do sangue, do sistema imunológico? Vamos procurar os artigos que mostram a evolução do flagelo, esse motor magnífico, do motor do flagelo bacteriano? Aí o Michael Behe faz uma pesquisa bibliográfica na literatura científica de primeira, nos principais jornais, e sabe qual é a conclusão do Michael Behe? Tem muito artigo dizendo, olha, a evolução fez, mas não tem sequer um artigo dizendo como ela fez. Então, olha só, passa-se uma ideia de que há uma quantidade imensa de literatura científica, mas o Michael Behe, no Caixa Preta de Darwin, por isso que o livro foi realmente uma bomba atômica, né? Em termos da evolução, ele disse, olha, não tem nenhum, eu não encontrei sequer um. Ele coloca listas, tabelas dos artigos que ele foi, dos periódicos que ele foi consultar. Então, essa ideia de que há muita literatura científica é um mito, que ajudou a criar o dogma evolutivo, que hoje nós cremos nele sem provas, sem evidências. Professor, tem alguma última coisa que o senhor queira destacar? Olha, o que eu gostaria de destacar é que, sobre o livro Caixa Preta de Darwin, ele realmente foi revolucionário. A gente diz que a defesa do design inteligente se divide em duas eras, né? Antes e depois do Caixa Preta de Darwin. Antes do Caixa Preta de Darwin, a gente tinha a impressão que a evolução não fazia sentido. A gente tinha a impressão de que o design inteligente, que uma mente inteligente fez o universo e a vida. A gente usava até alguns argumentos morfológicos, a gente falava sobre os bem-te-vis, sobre o besouro bombardeiro, e algumas coisas assim. Mas após o Caixa Preta de Darwin, hoje nós temos evidências na química, na biologia, na bioquímica da vida. Abrimos a Caixa Preta, descobrimos esse mundo liliputiano de nanomáquinas e nanomotores, que tudo isso nos deixou realmente indesculpáveis. O Caixa Preta de Darwin foi o divisor de águas porque ele transformou os nossos argumentos assim, mais superficiais e morfológicos em argumentos atômicos e moleculares. E a química é tudo, é a que rege o universo e a vida. E foi na bioquímica da vida que nós descobrimos sinais e assinaturas claras de uma mente inteligente. E olha só que importância desse livro. É um livro que traz de volta à humanidade a velha e boa ciência do design inteligente, aquela ciência dos nossos pioneiros que viam sinais claros da obra de um criador. E hoje a gente descobre novamente nesse mundo liliputiano os mesmos sinais. Amém. Parabéns pelo trabalho do senhor, tanto à frente da universidade, da academia, quanto como tradutor, né? E veiculando novamente esse livro que já estava esgotado há um bom tempo. Chegou a ser vendido aqui no Brasil a R$500 por causa da sua importância e da sua raridade. E agora volta às nossas estantes das livrarias, graças ao trabalho do professor Marcos Eberlin. Quem quiser entrar em contato com o professor, conhecer melhor o trabalho dele,
ali no Facebook tem o contato dele, né? tdibrasil.com. TDI tem a ver com design inteligente? Teoria do Design Inteligente. Teoria do Design Inteligente, tdibrasil.com. Maravilha. Muito obrigado, professor. Vamos ver o resultado da nossa enquete. É o resultado parcial, mas já nos dá alguma ideia, né? 76% disseram que Deus não usou a evolução como seu instrumento da criação, 24% disseram que sim. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos encontramos no próximo Vejam Só.